paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, amém? Estamos aqui para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, amém? A leitura diária, amém? O irmão Lucas tem lido também junto comigo, amém? Estamos aí, firme e forte, né? Estamos passando aí por esta pandemia, amém? Estamos passando aí por esse momento, amém? Mas cremos que Deus está no controle de tudo, amém? Né? Sabemos que nós iremos passar por grandes tribulações, sabemos que iremos passar por muitas pandemias, né? Mas sabemos que tudo isso são sinais da volta de Cristo, amém? Sabemos que tudo isso é os sinais que Jesus Cristo está voltando, né? Portanto, vamos nos manter forte, vamos nos manter orando, buscando, jejuando, amém? E lendo a palavra de Deus, que ali é que está a nossa inspiração, amém? Gostaria de ler a introdução, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, amém? Resumindo, a palavra de Deus, ela é boa para todas as coisas, aleluia. E hoje eu quero falar sobre corrigir, que ela é boa para corrigir os erros, amém? Sabemos que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amém? Sabemos que todos nós cometemos erros, amém? Todos os dias, mas todos nós sabemos também que nós não podemos conviver com os erros, amém? A palavra de Deus, ela serve para nos corrigir. Mas aí a gente se pergunta, que erros são esses, né? O que é errado, o que é certo dentro da palavra de Deus, amém? Eu queria falar para os irmãos que conforme a gente vai andando com Jesus, a palavra ela vai nos purificando, né? E nós vamos aprendendo dentro da gente o que a gente tem que mudar, quais são os nossos erros, né? O que é errado, né? Que muitas vezes a gente aprende que muitas coisas erradas são certas, mas que bom que nós temos a palavra de Deus para nos direcionar naquilo que é correto realmente, amém? E eu queria ler em Romanos capítulo 7, versículo 14, amém? O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz assim: porquanto é de nosso pleno conhecimento de que a lei ela é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo meu próprio modo de agir. Amém? A luminosidade está meio ruim aqui. Vamos ver aqui. Eu vou tentar ligar aqui o meu, para ver se fica melhor. Um minutinho, amém? Eu vou abrir o vidro aqui. Creio que vai ficar melhor. Vamos ver. Aleluia, glória a Deus. Amém. Isso aí, não ficou bom. Mas vamos lá. Deus é fiel. Deus sabe de todas as coisas, amém? Olha aí, glória a Deus, aleluia. Isso aí. Vamos continuar. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei ela é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Amém? Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem realizo, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus,
Contudo, vejo uma outra lei agindo no meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, né, falando sobre a luta que ele vivia, sobre isso que a palavra de Deus diz ali, né, que toda a escritura ela é inspirada, proveitosa para corrigir os erros. Amém? E o apóstolo Paulo, né, ele passando por essa luta que todos nós passamos diariamente, amém? Mas ele não deixando se condenar, não deixando cair, ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, né, irmãos? Vivemos aí todos os dias, né, lutando contra a lei da nossa carne, amém? O que a carne quer, e lutando pela palavra de Deus, né? Por isso que é muito importante a gente se alimentar da palavra todos os dias, né? Porque só assim, desse modo, nós poderemos corrigir os nossos erros, amém? Poderemos corrigir aquilo que não está certo, né? E eu por muito tempo, irmãos, mesmo estando na igreja, eu creio que todos os irmãos têm a luta, né? Mas por muito tempo eu procurei algumas lutas da minha vida, eu sempre procurei um modo do meu jeito, tentar resolver aquele pecado, aquela falha, aquilo que eu não conseguia, né, vencer, né? Mas eu mal sabia que era Deus, né, deixando eu fazer pela minha própria força, para um dia ele chegar e me mostrar que não é pela nossa força, pelo nosso conhecimento, e sim pela palavra de Deus, amém? Eu queria ler aqui também em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, alguns dos erros, né, que nós cometemos, amém? E que somente a palavra de Deus, irmãos, você irá ver no final desse vídeo qual a solução para esse erro, para essa falha, que você de repente luta assim como eu lutei, né? Como muitos outros, que a gente vai sempre se aperfeiçoando, né? E que a gente tem que entender que não é pela nossa força e pelo nosso entendimento, amém? E no capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, ele fala de alguns erros que tem que ser corrigido em nossa vida. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis, né? Se nós damos lugar mais para a carne, se nossos olhos, a nossa boca, nossos ouvidos se alimentam de tudo aquilo que é da carne, irmãos, você não vai conseguir vencer. Se você não meditar na palavra de Deus de dia e de noite, buscar as coisas que são do céu, você não vai conseguir vencer. Isso, irmãos, é todos os dias da nossa vida, até Jesus voltar ou até a gente ir para o sepulcro, até a gente morrer. Eu aprendi que tem que ser todos os dias, a gente tem que buscar o conhecimento e a palavra todos os dias. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Eu vou falar um pouco, irmão, de mim. Eu creio que quando a gente conhece Jesus, nós devemos ter quase todos esses aqui, se não todos esses pecados. Mas o que mais se manifestava na minha vida era o pecado da imoralidade sexual. Amém? Sofri por muito tempo, e não faz muito tempo que Jesus Cristo ele me mostrou
o caminho que eu devia seguir, o que eu devia fazer contra a imoralidade sexual. Eu procurei não ter celular, eu procurei não ter internet, eu procurei tudo o que foi a forma que eu podia, irmãos, e não consegui. E eu descobri que o único modo de eu me livrar da imoralidade sexual não foi dessa forma. Chegou um dia que eu permiti Deus me dizer, né? Tanto que Ele está usando a internet, usando tudo aquilo que eu achava que eu teria que me livrar, para me mostrar que só através da palavra dEle, que eu vou conseguir alguma coisa. Porque na palavra dEle diz que sem mim nada podeis fazer. E no Salmo 119, irmãos, está a solução e a resposta para aquilo que você diz assim: não, isso eu não consigo fazer. Eu não consigo deixar de fofocar, não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de fumar, eu não consigo deixar de olhar pornografia, eu não consigo deixar de trair o próximo, né? E se nós for começar a falar aqui, a gente vai ver que nós temos inúmeras coisas que nós devemos de mudar. Mas o Salmo 119, ele é libertador. Amém? Eu vou ler aqui para os irmãos qual a resposta. Amém? Qual a resposta para o pecado? Qual a resposta para o erro? Que a palavra diz ali, que ela serve para corrigir os erros. Preste bem atenção no que diz no Salmo 119, versículo 11. Amém? Na minha Bíblia diz assim: em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Outras Bíblias vão dizer: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É um versículo pequeno, irmão, mas que é uma solução para tudo. E depois que eu descobri isso, eu comecei a entender que a leitura da palavra de Deus, ela vai nos corrigindo aos poucos. Amém? E o que nós temos que fazer? É guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? A gente vê lá que Jesus Cristo, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo Satanás, que é o nosso tentador, né? É ele que nos coloca todas essas coisas que a gente não consegue vencer. É ele que nos coloca todos os dias, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, né? Mas se nós estivermos com a palavra em nosso coração, quer dizer, em nossa mente, a gente vai conseguir vencer. Amém? Por isso que é necessário ler a palavra de Deus, né? A Bíblia, a gente olhando assim, parece impossível de lê-la toda, de entendê-la toda. Mas quanto mais você procurar a ler, quanto mais você procurar a palavra de Deus, mais você vai conseguir. Eu digo isso por mim mesmo. Não estou aqui como um santarrão, como alguém que não peca, como alguém que é perfeito, não, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram. Então pecar, a gente vai pecar, né? Nós não podemos continuar pecando, amém? Nós não podemos continuar deixando-se vencer pelo pecado. Deus, ele quer ver no seu coração a vontade de buscar ele. Deus quer ver em seu coração, no meu coração, uma preocupação para não pecar, para se desvirtuar, para vencer as tentações, né? Por isso então que é imprescindível, irmão, nós lermos a palavra de Deus todos os dias. E glória a Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Bendito seja o Senhor, glória a Deus por Jesus Cristo nos ter dado essa oportunidade. Então vamos fazer o que é certo, vamos continuar lendo a palavra de Deus, amém? E vamos ler hoje o Levítico capítulo 16, amém? E o subtítulo, ele é tão importante, irmãos, que a gente vê o que o Espírito Santo ele tem para falar, amém? Nós vemos que não somos nós, que é o Espírito Santo, que o subtítulo diz assim: o grande dia do perdão, amém? Depois que os filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. E ele disse: fala a Arão teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa.
Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça dele colocará um turbante também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo, e pela sua casa, e imolará o novilho. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor, uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo espergirá sobre a parte da frente da tampa. E em seguida também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa, o propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário, até quando sair. Depois que tiver feito a expiação por si, mesmo pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual de expiação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e porá em todas as pontas em forma de chifre, moldadas no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo da tenda do encontro do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecido em sacrifício pelo pecado, cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo a sua pele, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água
e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Subtítulo: A comemoração do dia do perdão, 29. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós o sabá, um momento sabático de descanso total, para o constrangimento de vossas almas de jejum. E pôs uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual de expiação, colocará as roupas de linho puro e as vestes sagradas, para a expiação do lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui Deus, mostrando mais uma vez para o povo como é que eles teriam que pedir perdão pelos pecados, amém? Hoje sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Ele deixou o seu trono, deixou sua casa, deixou o seu reino e desceu até essa terra, desceu até aqui ao nosso mundo, Se fez homem para que nós venhamos a ter perdão dos nossos pecados, Isso não significa que nós podemos pecar, irmão, deliberadamente, Isso não é uma liberação para o pecado, E sim uma maneira da gente entender que hoje nós somos livres, somos libertos, amém, pelo sangue de Cristo. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, para que eu e você hoje tenhamos a oportunidade de todos os dias se ajoelhar a Deus, todos os dias nos colocarmos na presença de Deus e pedirmos perdão, porque sabemos que pecamos todos os dias, amém? Por isso que Deus disse que a misericórdia dele se renova a cada manhã, se renova todos os dias, porque todos os dias precisamos de misericórdia, amém? Nós não vamos usar isso, irmão, como um modo, de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, porque a palavra de Deus diz que a Deus ninguém zomba, aquilo que o homem semear certamente colherá. Deus, ele é grandioso, poderoso, misericordioso, ele vai te perdoar, amém? Mas aquilo que a gente fizer, a gente vai colher, amém? O pecado que eu e você cometer, nós vamos colher, amém? Nós vamos obter o perdão, a misericórdia de Deus, mas as consequências daquele pecado a gente vai ter, amém? Hoje temos a oportunidade, de ler a palavra de Deus, temos a oportunidade de nos espelhar em Cristo, temos a oportunidade, a chance, porque isso é uma chance, amém? Nós estávamos destituídos da glória de Deus e hoje nós temos a chance de ir lá morar com o Pai, amém? Sabemos que todos os dias a gente vai passar por tentações, amém? O nosso inimigo está aí, ele é o tentador, Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos aqui, a solução, nós temos aqui o modo que nós devemos seguir para nos conhecer, amém? Porque a palavra de Deus, ela vai corrigir os nossos erros, ela vai nos ensinar a maneira certa de viver, ela vai mostrar realmente quem verdadeiramente nós somos, porque a palavra de Deus, ela vai lutar contra a tua carne. A palavra de Deus, nós vamos começar a viver através da palavra de Deus, nós vamos começar, querer viver em espírito, e sabemos que isso haverá uma luta. E aí, do que nós estamos nos alimentando, amém? O que nós estamos colocando para dentro do nosso coração, O salmista Davi disse: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, isso é uma palavra tão forte, que existe um jeito de não pecar contra o Senhor, amém? E o jeito é como? Guardar a palavra de Deus no coração. E como é que a gente guarda a palavra de Deus no coração? É lendo, é buscando,
Amém? É ler a palavra de Deus mesmo quando a gente não está afim. É ler a palavra de Deus naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Sabe aquele momento em que você pensa assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, não estou vendo o resultado, eu vou desistir de tudo. Quando você está fraco, é quando você está forte. No mundo aí a gente vê que quando a gente está fraco é que a gente está derrotado. Mas com Deus é diferente. Quando você está fraco é que você tem força para se levantar. Porque a força não vai vir de ti, não vai vir de mim. A força vai vir de Deus, através da palavra. Não tem outro modo. Não existe um modo prático, não existe uma receita, amém? Do mundo, uma receita humana que vai fazer você e eu não pecar mais, você e eu conseguir vencer o nosso pecado. Você e eu, amém? Conseguir passar por esses pensamentos, por essas dores, por essas inseguranças que nós temos todos os dias. Não tem outra forma. A solução está na palavra de Deus. E eu vejo hoje, irmãos, que o quanto está sendo difícil a gente ler a palavra de Deus. Sabe por que eu digo isso? Eu estava pensando que hoje tu abre o Facebook, tem ali textos da palavra de Deus, tem gente pregando, e a gente olha aquilo ali e a gente se alimenta, mas nada é, irmão, como tu pegar a sua Bíblia, amém? E sentar, né? Como é que Deus diz? Fechar a porta do quarto, né? Fechar a porta do quarto não é ir no seu quarto, é ter um momento com Deus. Porque ali no Facebook você vai estar olhando a palavra de Deus, mas vai ter outras coisas. Você vai receber alguma mensagem e vai desvirtuar. Você vai estar dividindo aquele tempo com Deus, com outras coisas. É muito bom? É ótimo. A gente usa isso hoje para pregar, para falar, é ótimo. Só que você colocar a palavra de Deus no coração, você tem que tirar um tempo somente para Deus, você e Deus, e mais ninguém, como diz aquela música, né? A gente tem que tirar esse momento, porque é nesse momento que nós vamos falar com Deus, é nesse momento que nós vamos estar sozinhos, só você e Deus. É nesse momento que nós vamos estar cumprindo o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Então é no momento que você pega a palavra de Deus, vai estar só você e Deus. É nesse momento que Ele vai conseguir falar com você. É importante as redes sociais? Sim, ela é importante. Mas no momento em que você está ali dividindo a palavra de Deus com alguma outra coisa, você não estará 100%. Você vai aprender, vai, amém, glória a Deus. Mas aquela palavra que vai penetrar na sua mente, aquela palavra que vai entrar ao seu coração, é aquele momento diário de você ler a palavra de Deus. Irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. As lutas hoje elas estão muito maiores. Amém? Muitos estão distorcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está sendo muito fácil. A palavra de Deus hoje está sendo colocada nos púlpitos do mundo de uma forma muito fácil. É vitória, é prosperidade, não escuta mais falar em libertação, em verdade de quem você é. Amém? Hoje não tem mais aquelas pessoas de oração. Tem, mas é muito pouco. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo o tempo que Jesus Cristo disse. Amém? Que teriam falsos profetas, né? O profeta Daniel falou no livro, eu não sei dizer o capítulo, o versículo, mas que no último tempo a ciência ela iria se multiplicar de tal forma, amém? Que ela iria confundir todo mundo. Hoje está aí, ó. Hoje tem explicação para tudo, a ciência sabe explicar tudo e ela está desvirtuando a palavra de Deus. Hoje eles estão misturando, amém? Para te confundir, amém? Eles estão fazendo algo tão perfeito, eu não digo perfeito porque perfeito é Deus, mas está sendo quase tão perfeito que nós estamos sendo enganados, amém? E o único modo de a gente não ser enganado é pegar essa palavra aqui, essa aqui que dói, essa aqui que bate lá na alma, lá na mente, lá no mais profundo, essa aqui que é a boca de Deus falando, amém? Não estou dizendo para você que você não deve de ver coisas no YouTube, no Facebook, até porque a gente está usando esses canais, amém? Só que a gente deve de filtrar e não usar só isso, somente isso como leitura da palavra de Deus. É muito fácil, é muito bom, eu coloco na minha TV ali e sento no sofá, daqui a pouco eu estou dormindo, daqui a pouco eu acordo, tá? A ciência se multiplicaria,
Os anos se pareciam como semanas, as semanas se pareciam como dias e os dias se pareciam como horas. Nós estamos vivendo esse tempo. E a prova de Deus é que isso seria no último tempo. Não seria os últimos tempos. Os últimos tempos está no plural, seria muito tempo. É no último tempo. Estamos vivendo, irmão, com certeza o último tempo. Jesus Cristo está muito próximo. Eu creio naquela palavra que ele disse que muitos não experimentariam a morte, mas seriam transformados. Eu creio nessa palavra. Eu creio que muitos de nós não irão experimentar a morte, né? Claro que muitos irão morrer por muitas coisas, mas do jeito que o mundo está se encaminhando, irmãos, né? O mundo está aí se preparando para o anticristo, isso é visível, né? Estão querendo trocar a moeda, estão querendo unificar as religiões, o mundo está um caos, amém? Não é só no Brasil, não é só na sua cidade, o mundo está um caos, amém? E a gente sabemos que após este caos, irmãos, virá o homem, aquele homem que vai ser usado por Satanás para trazer a solução. Então as coisas estão aí. O que a gente deve de fazer? A gente deve de se agarrar agora como mais do que nunca na palavra de Deus. Deixe essa novela de lado, deixe esses jogos, deixe essa facilidade do mundo, troque esse Netflix pela palavra de Deus. Amém? Porque é só assim que a gente vai conseguir vencer, porque o dia que o noivo vier, ele vai vir buscar. E como é que vai estar o nosso azeite? Nós vamos estar cheio, nós vamos estar vazio. E aí se nós ficarmos, irmãos, ai daquele que ficar, vai ser muito difícil, irmãos. Se agora já está parecendo difícil, amém? Pense um pouco nisso. E fique com aquilo que o salmista deixou escrito para nós, né? Está no Salmo, eu vou ler aqui de novo, 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos buscar mais a Deus. Em nome de Jesus, vamos fazer as outras coisas que nós temos que fazer, sim. Mas o mais importante hoje, no mundo, né? Tanto que Deus disse, de tudo que se deve guardar. Ele disse de tudo. Mais que a sua casa, mais que o seu carro, mais que o seu dinheiro, mais que o seu emprego, mais do que tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Então, se nós encher o nosso coração com a palavra de Deus, irmãos, nós vamos estar fazendo assim para Deus. Nós vamos estar fazendo, ó Deus, estamos junto e misturado. Amém? Então vamos ficar junto e misturado com o Espírito Santo, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia! Fiquem na bênção, fiquem na paz. Desculpa aí por fazer um vídeo muito longo, né? Eu sei que a gente não gosta, mas vamos nos deixar ser usado por Deus, amém? Compartilhe aí esse vídeo, né? Escute ele até o final, né? Olhe até o final, né? Vamos ser usados por Deus, amém? Em nome de Jesus, fiquem na bênção e fiquem na paz.